Meu telefone tocou às 3h35 da manhã. Era um alerta do banco. Assim que vi, senti como se todo o ar tivesse saído do meu corpo. Minha conta estava com saldo negativo de 45.516,21 dólares. Todo aquele dinheiro tinha sumido. Sentei na cama, olhando fixamente para o número na tela, esperando que, se eu piscasse o suficiente, ele mudasse, mas isso não aconteceu. Meu nome é Jaqueline Wilson. Se você está assistindo a isso, continue ouvindo. Quero te contar algo que mudou a minha vida para sempre. Tudo começou com aquele número. Aquele número me mostrou a verdade sobre a minha família. Algo que eu gostaria de ter descoberto antes. Tudo isso aconteceu na semana do meu aniversário de 32 anos. Não perdi tempo. Peguei o telefone e liguei para o meu pai. Ele atendeu no viva voz. Dava para ouvir música ao fundo e a risada da minha mãe, como se tudo estivesse maravilhoso. Oi, pai? Tem algo errado com a minha conta, eu disse. Meu cartão foi recusado. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa curta. Quando ele falou, sua voz já estava impaciente. Você é sempre tão dramática. A família precisava de ajuda. Sua mãe fez uma cirurgia. O caminhão do seu irmão quebrou. E a hipoteca estava atrasada. Fiquei ali sentada, em choque. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por que vocês não me pediram? Perguntei, enfim. Ele respondeu sem hesitar. Não precisávamos pedir. Você nos devia essa. Minha mãe entrou na conversa com uma risada fria. E o que você ia fazer com esse dinheiro? Comprar bolo e velas? A gente tinha planos melhores. Depois disso, o silêncio caiu. Um silêncio profundo e doloroso. E foi esse o último presente de aniversário que recebi deles. Respirei fundo e falei, com calma. Então nunca mais me liguem. E eu falei sério. Desliguei o telefone e fui direto ao trabalho. Entrei em todas as minhas contas. Revisei todos os pagamentos automáticos. Relembrei cada contrato que tinha assinado. Eles pensaram que só porque eu era quem organizava tudo, quem segurava as pontas, podiam tirar isso de mim para sempre. Mas naquela noite, eu tomei uma decisão. Me tornei quem corta os laços. Cancelei a hipoteca, estava no meu nome. O crédito da minha mãe tinha sido recusado, então eu tinha assumido. O caminhão foi retomado no dia seguinte, ao meio-dia. O banco marcou os saques como uso não autorizado. Eu não contestei. Os empréstimos estudantes deles foram congelados. Eu era fiadora, mas renunciei por conta do estresse financeiro. Me afastei de tudo. Sem gritos, sem avisos, sem grandes cenas, só passos silenciosos para longe. Transformei toda aquela dor em ação. Em passos firmes, claros. Em liberdade. ChatGPT Said. E o presente de aniversário que eles se deram me roubando, foi o momento exato em que me perderam para sempre. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar. Várias chamadas, dezenas de mensagens não lidas. Uma atrás da outra, elas iam chegando. Algumas cheias de raiva, outras confusas, e de repente começavam a soar doces. Uma dizia, Jaqueline, o caminhão sumiu. O que está acontecendo? Outra, querida, aconteceu alguma coisa com a hipoteca? O banco disse que está inadimplente. Só liga pra gente. Somos uma família. Família. Essa palavra só parece importar para eles quando tudo começa a desmoronar, quando precisam de algo. Onde estava essa palavra quando esvaziaram a minha conta? Onde ela estava quando me usaram sem nem ao menos me consultar? Não respondi nenhuma mensagem. Estava ocupada demais. Passei o dia congelando meu crédito, trocando todas as senhas, ligando para empresas, agências, bancos. Me desligando de tudo que me conectava a eles. Estava cortando, um por um, os cabos que eles vinham puxando há anos. Eles esqueceram de um detalhe importante. Eu não era só uma pessoa boa. Eu era quem estava no controle. Meu nome estava na caminhonete. Meu nome estava na casa. Eu era a fiadora, o contato de emergência, a reserva, o plano B. Eles me usaram como um cartão de débito humano e achavam que, porque eu os amava, podiam continuar assim para sempre. Mas nunca se tratou dos 45 mil dólares. Se tratava da facilidade com que eles fizeram aquilo. Sem culpa. Sem hesitar. Sem sequer perguntar. Eles destruíram meu aniversário de 32 anos com mãos frias e decisões egoístas. Essas foram as mesmas pessoas que me ensinaram o que era o amor. Mas agora tudo soava falso, como se tivesse me vendido uma mentira bonita e assinado meu nome embaixo sem permissão. Voltei e reli algumas mensagens antigas do último Natal. Estamos orgulhosos de você, menina. Você é uma história de sucesso. Não dizemos isso o suficiente, mas você é nosso milagre. Antes eu chorava lendo isso. Agora tudo que senti foi vazio.
Se eu era mesmo um milagre, então por que me tratavam como um caixa eletrônico com batimentos cardíacos? Então fiz com eles o que fizeram comigo, silenciosamente. Desconectei tudo. Cortei os laços. Enquanto eles ligavam, mandavam mensagens e imploravam, eu finalmente respirei. Pela primeira vez, eu não era quem corria para consertar tudo. Eu não era ajudante. Eu era o muro. Um muro que eles não conseguiam mais atravessar. E eu ainda não tinha terminado. No sábado estavam tão desesperados que vieram até a minha casa. Olhei pelo olho mágico. Meu pai andava de um lado pro outro na varanda com o rosto vermelho, como se ainda fosse o dono do lugar. Minha mãe chorava alto, usando aquele suéter de oncinha, mais barulhenta que a própria campainha. Mas eu não abri a porta. Não disse uma palavra. Deixei que gritassem ali. Eles berravam e berravam, mas para mim era só ruído. Porque gritar não significa nada quando não vem acompanhado de respeito. Ficaram ali por uns 12 minutos, batendo, implorando para eu ouvir, até fazendo ameaças. Jaqueline, você tá estragando tudo. A gente confiava em você. Como você pôde fazer isso com a sua própria família? Foi a última coisa que ouvi do lado de fora antes de tudo ficar em silêncio. Eu só fiquei sentada calmamente no sofá, tomando café de uma caneca que eles mesmos me deram 2 aniversários atrás. Estava escrito nela, #uma filha. Meio irônico agora, não é? Não abri a porta. Esperei o barulho cessar. Quando tudo ficou quieto, abri meu notebook e enviei um último e-mail para o meu advogado. Estava tudo ali, a desconexão completa. Retirei a procuração. Rompi todos os vínculos financeiros. Cortei todas as responsabilidades compartilhadas. Isso significou o fim do plano de telefone familiar. O fim do Amazon Prime que eu pagava há mais de 7 anos. O fim do Hulu do Netflix em meu nome. O fim das contas de água, luz e internet que estavam ligadas ao meu cartão de crédito, especialmente porque o cartão da minha mãe não era aprovado. Cancelei tudo. Mais tarde, naquela mesma tarde, vi minha mãe postar algo no Facebook. Era uma daquelas mensagens vagas e cheias de emoção, claramente direcionada. Dizia, são sempre aqueles que você mais ama que te machucam mais profundamente. Ela não me marcou, mas eu sabia que era sobre mim. Os amigos dela correram para os comentários. Você a criou com tanto amor. Ela te deve tudo. Essas crianças de hoje não sabem valorizar nada. Orgulho puro. Eu dei tudo a eles. Não porque precisava, mas porque acreditava na ideia de família. Acreditava que amar significava ajudar, sustentar, estar presente. Mas eles transformaram essa ideia em uma arma. Usaram isso contra mim. Repetidamente. Naquela noite mudei meu número de telefone. Mas antes de desligá-lo para sempre, deixei uma última mensagem de voz. Vocês escolheram o conforto da mentira em vez da honestidade. Quebraram uma confiança que levou anos para ser construída. Agora reconstruam, mas sem mim. Depois disso, bloqueei todos os números. Sem despedida dramática, sem plano de vingança. Só silêncio. O mesmo silêncio que eu recebia toda vez que eles pegavam algo meu sem pedir. Mas agora, esse silêncio me pertencia. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha prima Joyce. Você realmente cortou o gás da casa dos seus pais? Tá congelando, Jaqueline. Eles não têm aquecimento. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom minuto antes de responder. Eu não cortei. Só parei de pagar. Ela não respondeu. Apenas aqueles 4 pontinhos de digitando depois nada. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer palavra cruel. Mas era um silêncio verdadeiro. Mais tarde, ainda naquele dia, recebi um e-mail da minha mãe. Era de um endereço estranho, que eu não reconheci. No campo do assunto apenas, por favor, leia isso. O corpo da mensagem dizia, não te criamos para ser assim. Eu nem abri. Porque a verdade é que ela nunca entendeu é que eles me criaram exatamente assim. Eles me criaram me ensinando que o amor precisava ser conquistado. Que fazer parte da família significava resolver os problemas deles, consertar os erros deles, limpar a bagunça deles. Me ensinaram que meu valor estava diretamente ligado a quanto eu podia dar, quanto eu conseguia aguentar, e quão calada eu conseguia ficar diante disso tudo. Então sim, quando cortei a gasolina, peguei a caminhonete de volta, parei de pagar a hipoteca e tirei meu nome dos empréstimos, eu não estava sendo cruel. Eu só estava devolvendo o que sempre recebi, anos de pressão, silêncio e culpa disfarçados de paternidade. Meu pai uma vez disse, família não fica contando ponto. Ele falou isso logo depois de eu ter pago a segunda multa dele por dirigir bêbado. Então eu parei de contar pontos. Em vez disso, fechei a conta inteira. Naquele mesmo mês, comecei a fazer terapia. Em uma das primeiras sessões, meu terapeuta me perguntou:
Quando foi a primeira vez que você se sentiu responsável pelos seus pais? Sem nem pensar, respondi. Quando eu tinha 14 anos. Minha mãe chorava porque não conseguia pagar a conta de luz. Então, comecei a trabalhar depois da escola varrendo cabelos num salão. Foi nesse momento que percebi, eu não estava sendo criada. Eu é que estava criando. Eu é que segurava tudo de pé. Tudo o que fiz agora foi crescer, e me afastar de pessoas que preferiram ficar paradas no mesmo lugar. Eu não senti culpa. Eu senti alívio. Porque a verdade é que quando você escolhe a si mesmo, quem só te via como ferramenta vai achar que é ataque. Mas eu não estou mais disponível nem para consertar, nem para salvar, nem para me sacrificar. Eles renomearam o grupo da família sem mim. Os tópicos que eu tinha criado estavam sendo usados para falar de mim pelas costas. Joyce, minha prima, me mandou prints. Nem escreveu nada dessa vez. Só encaminhou. Jaqueline não tem coração. Demos tudo para ela: comida, roupa, teto. Ela teve sucesso e esqueceu de onde veio. Mas deixa eu lembrar de onde eu vim. Vim de avisos de despejo colados nas janelas. Vim de ver minha mãe fingindo convulsões para conseguir mais prazo nas contas. Vim do meu pai pedindo dinheiro emprestado e chamando isso de presente. Eles dizem que eu deveria ser grata. Mas eu fui além da sobrevivência. Eu peguei o pouco que tive e criei estabilidade não só para mim, mas para todos nós. O problema é que eles nunca quiseram estabilidade. Eles queriam controle. Queriam que eu permanecesse pequena, grata, dependente. Porque meu crescimento obriga eles a olhar para as próprias escolhas. E eu cansei de interpretar esse papel. Quando finalmente me defendi, fui chamada de fria. Sem coração. Ingrata. Esqueceram de todas as vezes que eu paguei o jantar. Os presentes de Natal que comprei, que tornaram aquelas festas especiais. As festas de aniversário que organizei e paguei, mesmo quando eles sequer lembravam das minhas. Eles só lembravam do que eu dava, nunca da frequência com que tiravam de mim. Joyce me mandou mensagem de novo. Eu sei que é confuso, ela escreveu. Mas ainda assim, eles são seus pais. Comecei a digitar uma resposta. Parei. Apaguei. Respirei fundo. Então escrevi. Se você quebra uma pessoa repetidamente, não pode fingir surpresa quando ela para de voltar para casa. Bloqueei o tópico. Silenciei a culpa. Naquela noite escrevi uma mensagem curta para meu pequeno grupo de amigos online. Limites não te tornam uma pessoa má. Eles só tornam o silêncio mais fácil de suportar. Em poucas horas começaram a chover mensagens. De pessoas que eu conhecia, de outras que não. Eu precisava disso. Eu também fui a Jaqueline. Obrigada por dizer o que eu nunca consegui. Eu não precisava mais daquela versão que minha família criou de mim. A filha egoísta. A irmã ingrata. A que se afastou. Essa versão nunca foi real. Eu a reescrevi. E a nova versão de mim não estava aqui para atuar, agradar ou implorar perdão. Ela estava aqui para viver. Era quinta-feira. A chuva batia nas janelas como uma batida baixa ritmada. Acendi uma vela, preparei um chá e pela primeira vez em muito tempo apenas sentei. Senti paz. Então o celular vibrou. Era uma mensagem de voz da minha mãe. Jaqueline, é sua mãe. Seu pai caiu e quebrou a perna. Estamos no condado. Sem seguro. Eles não vão operar se a gente não pagar uma parte. Sabemos que você está magoada, mas isso é sério. Isso é família. Por favor, ligue de volta. Por 4 minutos eu não me movi. Fiquei olhando para o celular como se ele fosse uma bomba relógio. Eu conhecia aquela voz, aquele tom, o mesmo que ela usava sempre que precisava de algo. Que me puxava de volta não com carinho, mas com peso. Nunca havia um pedido de desculpas. Apenas uma nova emergência. Abri meu laptop e acessei uma planilha. A verdade? Eu podia pagar. Eu tinha o dinheiro. Mas então abri outra pasta. Uma chamada histórico. Lá estavam e-mails, capturas de tela, extratos, provas. A vez em que esvaziaram minha conta sem pedir. O aniversário que esqueceram, mas cobraram o jantar no meu cartão. Os $45.000 que chamaram de ajuda à família. Eu encarei tudo. Linha por linha. Registro por registro. E de repente, aquela nova emergência deles não parecia mais minha. Parecia mais uma armadilha. Uma culpa reciclada, vestida com a mesma dor antiga. Então eu não liguei de volta. Deixei a chuva continuar batendo na janela. E fiquei ali parada. Não assinei um cheque pro hospital. Assinei um cheque para mim mesma. Um depósito no que agora eu chamo de meu fundo de paz. ChatGPT Said. Uma promessa, a de proteger minha paz. Mesmo quando a culpa tenta voltar rastejando pelos cantos. E ela tentou. A culpa sempre tenta. Sussurra. Você deveria ajudar. Você é a boazinha.
Mas desta vez eu não escutei. Bati a porta na cara dela. Mandei uma mensagem para Joyce. Espero que ele se recupere, de verdade. Mas eu não vou me machucar de novo só para aliviar a dor deles. Ela não respondeu. E pela primeira vez aquele silêncio não doeu. Não ardeu. Parecia ar fresco. Parecia liberdade. Naquela noite dormi com a janela entreaberta, só o suficiente pro ar da noite entrar. Não deixei o celular ao lado da cama. Sem vibração, sem pânico, sem alerta de emergência. Pela primeira vez eu não estava me preparando para o pior. Não estava esperando uma ligação, uma crise, alguém precisando de mim. Eu só descansei. Porque deixar para trás quem nunca respeitou o seu valor não é crueldade. É sobrevivência. É vida. E finalmente eu estava vivendo de verdade, do meu jeito. Algumas semanas depois, fui ao casamento da minha prima Christine. Entrei de cabeça erguida, coração firme. Não fui para agradar ninguém. Fui porque Christine é importante para mim. Ela sempre me enxergou. Não como a que resolve tudo na família. Mas como Jaqueline, mesmo antes de eu ter a carreira, a força ou a coragem de dizer não. Eu sabia que meus pais estariam lá. Já esperava. Mamãe usava um vestido justo, provavelmente parcelado. Papai mancava com uma bengala, vestia um smoking alugado. Aquele andar parecia mais performance do que dor real. Assim que entrei no salão, senti os olhos deles em mim. Não havia calor. Não havia amor. Só julgamento. Avaliação. Eu vestia cetim preto não por luto, mas como um lembrete. Não sou mais a garotinha que vocês controlavam. Eu não estava lá para fazer as pazes. Estava lá como eu mesma. Eles não disseram uma palavra, mas o olhar deles dizia tudo. Falem com a gente. Consertem isso. Façam o que sempre fizeram. Mas eu não me mexi. Não me encolhi. Sentei-me com os amigos de Christine. Ri alto. Dancei sem culpa. Deixei que minha felicidade fosse minha forma de rebelião silenciosa. Como se dissesse, vocês não mandam mais no meu sentir. Durante o jantar, minha mãe passou pela minha mesa. Parou. Colocou a mão trêmula no encosto da minha cadeira e disse baixo. Você está diferente. Olhei nos olhos dela e respondi com calma. Estou. Ela começou a dizer algo, mas eu levantei a mão com gentileza e completei. Estou aqui pela Christine. Não por você. E aquilo foi o bastante. Seus olhos pareceram brilhar, mas não de tristeza. Não era luto. Era algo mais próximo de reconhecimento. Ela finalmente viu. E entendeu. Era porque, pela primeira vez, ela viu o que havia perdido. Ela me viu de verdade. Não a versão moldada para servir, para ser útil, para se calar. Não aquela que cedia sempre e continuava ajudando, mesmo ferida. Eu não era mais o barco salva-vidas da família. Eu havia me tornado um farol, firme, iluminando de longe, forte, imóvel, seguro, mas intocável. Durante o brinde do casamento, meu pai ergueu o copo e me olhou como se esperasse que eu reagisse. Um sorriso, um aceno, um gesto de reconciliação. Mas eu não me movi, não levantei meu copo, não encenei paz onde não havia. Porque paz não é fingir que nada aconteceu. Paz é atravessar a dor e decidir que ela não precisa mais te acompanhar. Eu estava cansada de carregar os fardos deles. Naquela noite, dancei até os pés doerem. Cantei até a voz sumir. E quando a festa acabou, fui embora sem me despedir. Ao chegar em casa, fiz uma última coisa. Cancelei o último débito automático que ainda me ligava ao meu passado, à minha infância. Faz um ano. Um ano desde que levaram de mim $45.000. Um ano desde aquela mensagem de voz que quebrou mais do que a confiança. Um ano desde que parei de atender as ligações deles e comecei a atender a mim mesma. A culpa não me atinge mais do mesmo jeito. Antes era um alarme alto dentro do peito. Hoje é só um ruído distante que eu consigo silenciar com a verdade. E a verdade é, eu dei mais do que dinheiro. Dei acesso ao meu coração. E eles usaram isso como uma conta bancária, como um cartão ilimitado que passavam sem pensar. Mas esse cartão foi cancelado. Hoje eu construí algo novo. Meu próprio apartamento. Meu próprio negócio. Um círculo de amigos que não usam a palavra família como chantagem emocional. Amigos que não me esvaziam para se sentirem cheios. Que não precisam de nada meu para se manterem por perto. Neste ano, no meu aniversário, meu celular não tocou. Nenhuma ligação, nenhum cartão, nenhuma mensagem vazia deles. Nada, mas alguém bateu na minha porta. Era Christine, parada ali com um bolo e velas nas mãos. Ela olhou para mim e sussurrou. Você nunca foi o problema. Você só foi a primeira a escapar. Acendemos as velas juntas. Não fizemos pedidos. Só respiramos. Porque às vezes a cura não é barulhenta. Às vezes, a cura é apenas não abrir a porta. Mesmo quando a solidão aparece,
Usando um rosto que se parece com amor, eu parei de perseguir laços de sangue e comecei a escolher laços de alma. Gente que não pede sua energia para existir, que te liga não por precisar, mas porque se importa. Minha mãe ainda posta indiretas. Meu pai ainda dramatiza nas conversas da família. Mas as vozes deles não ecoam mais dentro de mim, porque eu construí muros. Muros de respeito próprio. E agora pouco me importa o que dizem, porque eu não pertenço mais a eles. Eu pertenço a mim, inteira. Finalmente. Livre.